Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante. Nessa quarta-feira, olha, vascaíno, muito agitada na nossa colina histórica, infelizmente, né, não apenas sobre reforço, porque temos novidades a trazer aqui a vocês sobre contratações para o Vasco da Gama. Porém, agitada também com relação a Maracanã. A polêmica do Maracanã não terá nunca fim. E nesta tarde de hoje, mais um capítulo dessa longa novela teve. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, pois é uma dança das cadeiras. O Nova Iguaçu empurrou a culpa de marcar o jogo no Raulino de Oliveira para a Ferge. A Ferge empurrou a culpa de marcar essa partida no estádio Raulino de Oliveira para o consórcio e governo do estado do Rio de Janeiro. O governo do estado do Rio de Janeiro empurrou para o Nova Iguaçu novamente e o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, acabou de se pronunciar dizendo que o Maracanã está aberto para a final do próximo domingo. Então, olha, muita água vai rolar ainda embaixo dessa ponte. Até amanhã, com toda certeza, poderemos ter mudanças quanto ao local dessa partida entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Não se surpreendam se Vasco e Nova Iguaçu nesse próximo domingo for marcado no Maracanã, pois de acordo com o governador Cláudio Castro, o Maracanã está aberto para o torcedor vascaíno. Além dessas muitas outras informações, vamos falar também sobre Marlon Freitas. Acabamos de ter uma informação importante, né, sobre esse volante que é o sonho de consumo do técnico argentino Ramon Dias e muitas outras novidades. Um vídeo agitado, movimentado, que é claro você que, olha, bate no peito e fala, eu sou Vasco, não poderá perder. Porém, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, é claro, né? Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, é claro, contamos muito com você, com seu like, com seu joinha, com seu gostei, com seu apoio para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, né, este Boa Noite Gigante, falando exatamente sobre essa situação envolvendo o Maracanã, porque hoje foi uma tarde muito agitada sobre esse assunto do estádio jornalista Mário Filho, né? Pois o Vasco, que vivia a expectativa de no próximo domingo voltar a atuar no Maracanã e automaticamente, né, ter uma grande possibilidade de classificação, pois jogar ao lado de 70 mil torcedores vascaínos é mais fácil do que jogar em qualquer outro lugar. E o presidente do Nova Iguaçu confirmou, né, logo após a primeira partida, da semifinal, que Vasco e Nova Iguaçu, o jogo de volta, estaria acontecendo no estádio jornalista Mário Filho. O Nova Iguaçu fez esse pedido, solicitou hoje ao consórcio do Maracanã, que é Flamengo e Fluminense, porém a data limite para a Ferge, para que o jogo viesse a ser marcado tendo o seu local definido, era hoje ao meio-dia. E o consórcio do Maracanã não respondeu a esse pedido do Nova Iguaçu. Então, com isso, com a Ferge cobrando a equipe da Baixada Fluminense, a equipe da Baixada Fluminense tendo que dar um local em definição, e o consórcio não respondendo, o Nova Iguaçu marcou o jogo para o estádio Raulino de Oliveira. Inclusive, né, logo após tudo o que aconteceu, o jornalista Tébaro Schmidt do GE entrou em contato com a própria equipe do consórcio, onde não houve aí uma resposta clara, né? A resposta dada pelo consórcio sobre a negativa quanto ao Maracanã é de que a Ferge tinha um horário e, no caso, não havia tempo hábil para que o consórcio viesse a aceitar, né, o pedido do Nova Iguaçu. Além disso, também, o Vasco da Gama se pronunciou também em nota oficial, né, deixando bem claro que a postura da dupla Fla-Flu quanto à não resposta dada ao Nova Iguaçu pelo uso do Maracanã era uma postura de nobres encastelados que não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo. Então, houve muita guerra aí entre clubes e entre, é claro, partes nessa tarde de hoje. Até o próprio Nova Iguaçu, né, confirmou através de redes sociais. O Nova Iguaçu disse assim, ó: o Nova Iguaçu solicitou ao consórcio que administra o Maracanã o uso do estádio para sediar o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama. Entretanto, o clube não obteve respostas positivas sobre a solicitação e ainda prossegue. Por conta do tempo hábil para definir as operações da partida, o clube teve que entrar em contato com a Ferdi e foi orientado a indicar outro estádio. Assim, o Nova Iguaçu indicou o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Então,
vocês viram aí, né? O Nova Iguaçu deixando bem claro que a culpa era do consórcio, o Vasco da Gama também evidenciando mais do que nunca que a culpa era de Nobres encastelados, se referindo à dupla Fla-Flu que hoje administra o estádio, e a informação que nós tivemos é que, de fato, houve uma não resposta por parte do consórcio do Maracanã. E essa não resposta, de acordo com o jornalista Bruno Braz, passou também pelo governador hoje do estado do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro. Cláudio Castro, que é governador do Rio, mas tem o seu clube do coração, que é o Clube de Regatas do Flamengo. No último sábado, o Cláudio Castro, por exemplo, estava no Maracanã para acompanhar o Fla-Flu vestido, trajado de rubro-negro. E as informações que nós temos é que, pelo fato do Vasco, no domingo passado, entrar contra o Nova Iguaçu no Maracanã com uma frase estampada no seu uniforme, que é o nome, né, do projeto que o Vasco da Gama tem para o Maracanã, no caso a frase Maracanã para todos, isso revoltou a dupla Fla-Flu, isso revoltou também o próprio governador Cláudio Castro, e o próprio governador Cláudio Castro foi uma pessoa responsável no projeto aí, né, no caso, uma pessoa responsável não pelo projeto, perdão, deixa eu reconstruir a minha frase, uma pessoa responsável pelo veto, pela não resposta do consórcio do Maracanã ao Nova Iguaçu, fazendo com que automaticamente o jogo desse próximo domingo não viesse a ser realizado no estádio Mário Filho. A informação é que o Cláudio Castro tomou partido da situação, pois incomodou muito a frase do Vasco da Gama no uniforme no Maracanã neste último domingo. Então, vocês estão vendo, né, o que está acontecendo. É todos os lados atirando um para o outro. Um lado atira para o consórcio, que é o lado do Nova Iguaçu, é o lado do Vasco da Gama, é o lado da Ferdi, porém o lado do consórcio evidencia-se mais do que nunca que por trás dos panos há uma influência do governador Cláudio Castro. E aí, meu amigo, depois de tanta polêmica, depois de tanta repercussão na mídia, depois de ter sido confirmada a informação de que o TPU, que no caso é o termo de permissão de uso que hoje tem a dupla Fla-Flu, não dá o poder a essa dupla de impedir que jogos venham a ser vetados no estádio jornalista Mário Filho, a casa caiu. E a casa caiu feio hoje para a dupla Fla-Flu, pois foi um assunto comentado, meu amigo. Porque quando é em campeonato brasileiro, quando, por exemplo, o Vasco jogar com o Sport no ano passado, ou aliás, no ano retrasado, numa Série B, no Maracanã, houve problema para conseguir a liberação, a mídia não falou sobre isso. Por quê? Porque era um Vasco na Série B, pouco midiático, querendo jogar no Maracanã com a dupla Fla-Flu disputando Libertadores e com o argumento embaixo dos braços, né, dizendo que seria prejudicial ao gramado atuar no estádio jornalista Mário Filho. Hoje a situação é outra. Hoje é o Vasco da Gama querendo atuar no Maracanã, numa semifinal de Campeonato Carioca, sendo que o Maracanã ficará 15 dias parados por conta de data FIFA. Ou seja, não há desculpa, não há justificativa, não há o porquê o Vasco da Gama e o Nova Iguaçu não se enfrentarem numa semifinal no estádio jornalista Mário Filho, no caso do Maracanã. Então ficou feio para a dupla Fla-Flu e não à toa. Após todas as polêmicas envolvendo o governador Cláudio Castro, o governador se pronunciou. E antes, o Bruno Braz, do jornal UOL, trouxe a informação de que Cláudio Castro teve forte intervenção nesse pedido não aceito por parte do consórcio para que a semifinal viesse a acontecer no Maraca. Agora à tarde, ele não pediu desculpa, mas só faltou isso, deixando bem claro que o Maracanã, de acordo com ele, está à disposição para que Vasco e Nova Iguaçu se enfrentem nesse próximo domingo. Governador Cláudio Castro aqui, eu queria fazer um esclarecimento super importante. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco vindo do governo do estado. No último domingo, me ligaram falando da questão que o Vasco entraria no campo com a camisa escrita Maracanã para todos. Avisei a Federação Carioca do Rio, liguei para o presidente da federação, avisei ele que o governo do estado não tinha nada a ver com isso. No dia seguinte, me liga o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu, falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, que estava liberado o Vasco e o Nova Iguaçu jogarem no Maracanã. Não sei por que eles adiaram o jogo. Eu queria garantir para você, torcedor vascaíno, torcedor do Nova Iguaçu e para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Federação Carioca e o mandante quiserem fazer o jogo no Maracanã, podem fazer. E sobre a licitação, vamos esclarecer para você em que ponto ela está. Tem 3 consórcios, um de Flamengo e Fluminense, um de Vasco e W Torre e mais um terceiro. Nesse momento, só foi apresentada a proposta técnica, que ainda nem foi avaliada, sequer foi aberta a proposta financeira. Então, todos continuam disputando em pé de igualdade. Estão querendo criar uma narrativa
de que há algo contra o Vasco. Nem chegou na fase da nota ainda. Então, queria esclarecer para você, vascaíno, que isso é fake news, isso é mentira. A gente não tem nada contra clube algum, nem contra consórcio algum. Essa é uma licitação pública, um certame público e que está funcionando completamente dentro da lei, acompanhado de perto pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público. Então você fique tranquilo que quem fizer a melhor proposta levará, independente de clubismo. Queria deixar esse recado, reitero aqui, se o mandante, que é o Nova Iguaçu, quiser jogar no Maracanã, está 100% liberado, tá bom? Um abraço a todos. Então, como vocês viram aí, né? O Cláudio Castro se manifestando, se pronunciando aí, deixando bem claro que o Maracanã está aberto. Agora é a ver o que será feito pelo Nova Iguaçu. O mando é do Nova Iguaçu. Se quiser entrar nessa briga, poderá entrar e pode sim atuar no Maracanã nesse próximo domingo, no segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando, Maracanã é um estádio para 70 mil pessoas. Raulino de Oliveira é um estádio para 17 mil. A renda que o Nova Iguaçu ganharia no Maracanã jamais ganhará no estádio Raulino de Oliveira nesse próximo domingo. E a coisa não acabou por aí não, espera um pouquinho, porque o Cláudio Castro se pronunciou e aí logo após tudo que aconteceu, como vocês viram, né, o Cláudio Castro automaticamente se pronunciando, ele coloca a culpa de fato no consórcio e se ausenta de toda a situação. O consórcio do Maracanã se manifestou agora há pouco, por volta das 7h30 da noite, dizendo assim, ó, no dia 11 de março de 2024, o Nova Iguaçu expediu ofício solicitando informações acerca da possibilidade de liberação do estádio jornalista Mário Filho no dia 17 de março de 2024, às 4 horas, para a realização da partida válida pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca 2024, a ser disputada entre as equipes do Nova Iguaçu e do Vasco da Gama. Ocorre que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, no caso a FERJ, oficializou o estádio município Silvio Raulino de Oliveira, localizado no município de Volta Redonda, como palco da referida partida de futebol, antes que fosse apresentada a resposta por parte do complexo do Maracanã. Dessa forma, entende-se que a solicitação em epígrafe perdeu seu objeto, restando prejudicado o pedido. Então, o que o consórcio quer dizer de forma resumida, né? Ele coloca a culpa na FERJ, pois o consórcio, através dessa nota oficializada em um site oficial, em uma rede social, perdão, né? Ele confirma que não liberou o Maracanã por conta que não houve tempo hábil para a liberação, sendo que ele ainda coloca a culpa na FERJ, evidenciando que o Maracanã só não está sendo liberado porque, no caso, a FERJ não deu tempo hábil para que o consórcio viesse a dar uma resposta a Nova Iguaçu. A grande pergunta que eu faço é, o Nova Iguaçu fez um pedido na segunda-feira para o consórcio, segunda-feira pela parte da manhã, solicitando o uso do Maracanã. O consórcio teve segunda, terça e hoje, até o meio-dia, para dar uma resposta e não deu. Então é muito descabido, na minha opinião, o Maracanã ter a audácia e a coragem, né, de ainda colocar a culpa, não o Maracanã em si, né, porque o Maracanã não tem nada a ver com isso, mas o consórcio do Maracanã colocar a culpa na FERJ para que o Maracanã não venha, né, a ser utilizado. E aí, novamente, né, a FERJ tira de si essa responsabilidade após essa nota colocada pelo Maracanã na rede. A FERJ diz assim, ó, a FERJ, em relação ao local da partida entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama SAF, vem a público esclarecer e informar. Por força do RGRC, no caso, Regulamento da Competição, aprovado por unanimidade pelos clubes, cabe ao clube mandante direito de indicar o estádio para o seu jogo, assim como coube ao Vasco da Gama indicar o estádio do Maracanã na primeira partida. Quando mandante, o mesmo direito coube unicamente ao Nova Iguaçu a escolha e indicação do estádio Raulino de Oliveira, amparado pelo direito de o fazer na condição de mandante. A FERJ tem função de cumprir e fazer cumprir a vontade dos clubes, manifestada nos regulamentos por eles aprovados, desde que observados os aspectos legais. A FERJ não teve nenhuma interferência na opção, escolha e indicação dos estádios, cujos fundamentos para tal não lhe cabe discutir, vez que não afronta ou transgridem normas legais. A FERJ afirma conhecer da neutralidade do governo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu governador Cláudio Castro, quanto a qualquer ingerência nas partidas realizadas ou deixadas de realizar no Maracanã. Por fim, entende como injustas e equivocadas conclusões diversas das que aqui foram apresentadas e requer o testemunho e manifestação pública dos clubes envolvidos. Então, olha aí, né, o que está acontecendo após o Maracanã não ser liberado para Vasco e Nova Iguaçu. Lembra que a gente falou, né? É um jogando a culpa no outro. É uma dança das cadeiras. É o Vasco e Nova Iguaçu colocando a culpa, no caso, no consórcio. É o consórcio colocando a culpa na FERJ e a FERJ colocando a culpa no Nova Iguaçu. Vamos ver o que vai acontecer. Cláudio Castro já se manifestou, já disse que o Maracanã está aberto para as semifinais desse próximo domingo. E vamos ver aí, né? Porque, volto a repetir, muita água ainda rolará embaixo desta
Ponte, mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre tudo que você está achando dessa louca briga por trás dos panos. Prosseguindo aqui rapidinho, porque a gente vai deixar esse assunto para amanhã de manhã, tá rolando agora, nesse momento que eu estou gravando a vocês, Nova Iguaçu Internacional pela segunda fase da Copa do Brasil. Até o momento, a partida até confirma aqui, né, está 1-0 o Internacional, o gol do Ener Valencia, então Nova Iguaçu tem reais possibilidade de ser eliminado nessa segunda fase da competição. Nova Iguaçu que poupa alguns jogadores para esse jogo, mas isso vai ser assunto para amanhã, porque agora eu quero falar com vocês sobre Marlon Freitas. Marlon Freitas é um jogador importante para o Botafogo, um atleta que tem realmente uma grande vantagem dentro da equipe titular hoje do técnico auxiliar alvinegro, um atleta que não é uma peça fundamental para o grupo entre os 11 iniciais, mas tem o costume de entrar sempre em campo, um atleta que é muito utilizado. Hoje, por exemplo, o Botafogo enfrentará o Red Bull Bragantino pela pré-Libertadores e a chance é grande do Marlon Freitas vir a entrar no jogo, caso não como titular, entrando aí na segunda etapa da partida. Então é um jogador que de fato não é uma peça assim imperdível para o Botafogo, mas é uma peça que tem a sua valência dentro das quatro linhas, ou entrando na segunda etapa, ou dependendo da partida, até mesmo iniciando entre os titulares. E qual é a situação que temos a passar aqui sobre Marlon Freitas? O Ramon Dias, ele quer uma cereja do bolo. Ramon Dias quer um nome importante para dentro do seu elenco. Ramon Dias quer esse primeiro volante, esse atleta que faça a função de primeiro volante na função defensiva, mas também tem a qualidade para chegar ao setor ofensivo. E o Marlon Freitas é visto como a peça ideal. É o grande sonho de consumo do técnico argentino à frente do Vasco da Gama. E aí, qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês, né, neste Boa Noite Gigante, para fechar o vídeo? A informação é a seguinte, torcedor vascaíno, que Marlon Freitas, além de ser um nome hoje idealizado por Ramon, é um nome que a diretoria já entendeu que vai atrás. Marlon Freitas será um nome procurado hoje pela diretoria do Vasco. Marlon Freitas será um nome em que o Vasco da Gama vai até o final por ele. A janela se abre agora no dia 1º de abril e vai até o dia 17 de abril, a janela de competições do futebol brasileiro. Então o Marlon Freitas vai estar aí no radar da diretoria Cruz Maltina. O Vasco vai realmente fazer de tudo para ter esse jogador. E acabamos de ter a informação agora há pouco, nessa parte da tarde, com o jornalista Lucas Pedrosa, que o Vasco já tem preço na mão do Botafogo com relação à compra dos direitos econômicos do atleta. Esse preço, colocado no mercado pelo Alvinegro, é de exatamente 3 milhões de dólares, ou seja, algo em torno dos 15 milhões de reais. Esse é o valor mínimo que o Botafogo pede pela venda dos direitos econômicos de Marlon Freitas. O Vasco inicialmente pensou sim em ter aí um empréstimo com opção de compra do jogador. Essa foi a proposta inicial que o Vasco preparou para conseguir a contratação do volante, mas o Botafogo está completamente irredutível quanto a isso. O Botafogo quer, no mínimo, um empréstimo com obrigação de compra. No caso, a gente vai te vender, mas você vai ter o direito de ficar com o Marlon até o final do ano e nos dar o dinheiro após aí o ano virar. Essa é a ideia do Botafogo, no caso, com relação a esse primeiro volante. Para dar de graça ao Vasco da Gama, esquece, meu amigo, isso não irá acontecer. Marlon Freitas não é uma peça, assim, imperdível para o elenco do Botafogo. Não é nem essa palavra em si que eu quero usar, né? Mas uma peça, assim, que não é de fato o camisa 10, é o craque do Alvinegro. Não, não é esse jogador, mas é um jogador importante de composição de elenco. Então o Botafogo não quer dar um jogador para fortalecer o seu rival. Então, exatamente por esse motivo, Botafogo, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, precificou o Marlon Freitas nesse valor de 3 milhões de euros, perdão, falei dólares, né? Algo em torno aí de fato dos 15 milhões de reais. Aí vocês vão perguntar, Lucas, mas você não falou que era 5 milhões de euros? Sim, 5 milhões de euros, os 25 milhões de reais que a gente trouxe há alguns dias atrás, é o valor que o Botafogo vê como ideal. Mas o Botafogo aceita negociar e considera aí uma proposta na casa dos 3 milhões de euros. Agora, o que depende? O Vasco já tendo o valor do Marlon Freitas em mãos, o aval da empresa norte-americana, o aval do grupo 777, para que a proposta venha a ser formalizada e o Vasco consiga avançar pela compra dos direitos econômicos de Marlon Freitas já neste mês de abril, na janela que vai acontecer do dia 1º de abril até o dia 17 do mesmo mês. Bom nome, torcedor vascaíno. Deixa a sua opinião nos comentários. Muita água também ainda vai rolar embaixo dessa ponte. A gente ainda tem muitas informações a trazer a vocês sobre o Marlon. Esse jogo de hoje, que vai acontecer às 9h30, entre Botafogo e Red Bull Bragantino, será essencial para o futuro do próprio jogador, com relação a uma chegada ao Vasco da Gama. Ele quer muito vestir a camisa do Vasco. E sendo eliminado de uma Libertadores, vai fazer com que o desejo do Marlon Freitas, né, em vestir a camisa do Gigante da Colina, se torne ainda maior. Então vamos ficar de olho, vamos ficar ligados. Assim que tivermos, é claro, informações, traremos a vocês aqui no nosso canal, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Marlon Freitas seria um bom nome? Você gosta do nome do Marlon Freitas? Deixa a sua opinião aí. A gente foi por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo
desta quarta-feira. E voltaremos, é claro, amanhã às 7 horas, com muita novidade, muita informação para você, torcedor Cruz Maltino. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.